Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Audicleia, sou pediatra e infectologista. Também tenho especialidade na área de clínica médica e especialidade na área de emergências adultas e pediátricas. E como eu disse a vocês, nos próximos vídeos nós vamos falar sobre as anemias. Então, no vídeo anterior eu falei sobre a fisiologia da absorção da vitamina B12, então eu mostrei como a vitamina B12 é absorvida, né? E hoje nós vamos continuar falando sobre a anemia megaloblástica, né? Os principais fatores que levam ao desenvolvimento de anemia megaloblástica são a deficiência de vitamina B12 e a deficiência de ácido fólico. Então, a vitamina B12 e o ácido fólico, eles são importantes para o amadurecimento das células sanguíneas e também para o DNA celular. Então, se o paciente tem deficiência de vitamina B12 ou tem deficiência de ácido fólico, ele vai ter uma alteração nesse amadurecimento dessas células sanguíneas e aí o paciente ele vai ter as hemácias, né, de tamanho aumentado, que nós chamamos de anemia, também chamamos de anemia macrocítica, certo? Dentro da deficiência da vitamina B12, a principal causa de deficiência de vitamina B12 é a anemia perniciosa, que ocorre em aproximadamente 85% dos casos. E ocorre principalmente em mulheres com mais de 60 anos, né? É uma alteração autoimune, então do nada a mulher estava bem e ela teve uma alteração o organismo dela começou a estranhar as próprias células do organismo, né? E com isso, lá embaixo nós vamos ver que vai ocorrer uma destruição de uma parte do estômago, né? Do fundo do estômago. E essa parte do estômago que sofre destruição é aquela parte que era responsável, que é responsável para produzir o fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele é muito importante na absorção da vitamina B12 lá no intestino. Então, se há uma destruição dessas células responsáveis pela produção do fator intrínseco, então a absorção da vitamina B12 ela vai ser prejudicada, o paciente vai desenvolver gastrite atrófica, né, assim como hipocloridria, o que consequentemente vai alterar a absorção da vitamina B12, certo? É interessante aqui citar também que esses pacientes que têm anemia perniciosa, eles também têm um risco aumentado de ter outras doenças autoimunes. E se nós formos investigar esses pacientes, nós vamos ver que eles podem ter dois anticorpos positivos, que são os anticorpos contra as células da HIK, né, ATPase da célula parietal, anticélula parietal, e também o anticorpo antifator intrínseco, né? Quais são os grupos de risco para o desenvolvimento de deficiência de ácido fólico? Então, os grupos que têm maior risco de desenvolvimento de deficiência de ácido fólico são pacientes com baixa renda, pacientes que bebem muito, né, os etilistas crônicos, pacientes com transtornos psiquiátricos, aqueles que em condições que causam deficiência de ácido fólico e também aqueles pacientes que têm síndrome desabsortiva, ou seja, alguma alteração na absorção dos nutrientes, como doença celíaca e esclerotropical. Quais são as manifestações que um paciente com deficiência de vitamina B12 ele pode apresentar? Então, nós temos várias alterações. Paciente com deficiência de vitamina B12, ele apresenta principalmente manifestações neurológicas, pode ter dormências, pode ter sensação de formigamentos nas pernas, nas extremidades, né? Então, ele vai ter essa neuropatia periférica, também pode ter perda de sensibilidade vibratória, pode ter ataxia, pode ser disfunção cognitiva, ou seja, o paciente pode ficar confuso, o paciente pode ficar rebaixado, pode desenvolver demência. E esse quadro clínico apresentado pelo paciente, ele pode ser reversível, né? A depender de o paciente, ele está com deficiência de vitamina B12, essa vitamina B12, ela foi reposta, né? Esse paciente fez a suplementação de vitamina B12 e os níveis voltaram ao normal, o paciente também tende a voltar ao normal após a reposição. Nas gestantes, a deficiência de vitamina B12 pode levar a parto prematuro, pode levar a abortamentos, né? Perdas fetais e também no recém-nascido pode levar a defeitos no tubo neural. Ainda
como manifestações clínicas da carência de vitamina B12, nós temos alterações na língua, né? Os pacientes podem apresentar glossite, pode apresentar aquele que os pacientes chamam de boqueira, né? Que é a quelite angular, pode apresentar pele amarelada, icterícia, pode apresentar manchas arroxeadas, avermelhadas na pele, chamadas de equimoses, e diarreia. E essa diarreia, por deficiência de vitamina B12, vai ocorrer por causa de um defeito na produção do DNA das células do intestino, né, do trato gastrointestinal, certo? Aí o paciente, consequentemente, vai ter diarreia. E como é que é feito o diagnóstico de anemia perniciosa, né? Então, primeiro, eu vou pedir o exame de sangue para ver se esse paciente tem deficiência de vitamina B12. Aí eu peço a endoscopia, vejo se esse paciente tem gastrite atrófica. Aí eu peço o exame de sangue, né, do anticorpo antifator intrínseco, que é o mais específico para anemia perniciosa, e se ele vier positivo, aí ajuda a fechar o diagnóstico, assim como eu vou pedir também o anticorpo anticélulas parietais. Qual a causa mais comum de deficiência de vitamina B12? Como eu disse para vocês, é a anemia perniciosa em 85% dos casos. E qual a idade mais comum da anemia perniciosa? E o grupo, as mulheres com mais de 60 anos. Sobre a deficiência de folato, né, nós vamos falar aqui sobre as manifestações clínicas, né? As manifestações clínicas principais são cansaço, fraqueza, palidez, palpitações, né? E quais são os exames que nós vamos solicitar para aqueles pacientes que estão com anemia megaloblástica, que nós estamos querendo saber se é por deficiência de vitamina B12 ou de folato, né, ou de ácido fólico. Então, nós vamos pedir o exame de sangue de vitamina B12, exame do folato, vamos pedir o folato eritrocitário para avaliar a reserva corporal de folato, vamos pedir o exame de homocisteína, vamos pedir também o ácido metilmalônico, né, para ver se ele está aumentado, e isso vai ocorrer principalmente na deficiência de vitamina B12, que eu vou explicar em outro vídeo para vocês, qual que é a diferença entre a alteração que ocorre. Qual que é a diferença quando eu solicito o exame do ácido metilmalônico e eu solicito a homocisteína, em que eu vou pensar nesse paciente, certo? Então, outros exames, as alterações que os exames laboratoriais podem apresentar são diminuição dos leucócitos, diminuição das plaquetas, né? O paciente pode também apresentar neutrófilos hipersegmentados, no caso da deficiência de vitamina B12, então 5% de polomorfos nucleares com 5 lobos nucleares, ou pelo menos um polimorfo nuclear com 6 lobos nucleares, nos faz pensar nessa possibilidade de deficiência de vitamina